Oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Ó, nós outra vez, ó, nós. Outra vez aqui pra cantar pra vocês, Ô, galera, quase um ano se passou e nós aqui outra vez. É isso mesmo, né? Um ano depois, a prof consegue voltar a gravar videoaulas para postar aqui no canal. Demorou, mas voltou, né, gente? Nesse processo, quem tá me acompanhando aí, eu tive a Aurora, as últimas aulas aí, tudo com barrigão, né? Agora não, gente. Agora a prof tá on, tá? Então, tive a Aurora, voltei a trabalhar, então aquela adaptação punk, mas deu certo. E uma coisa que eu percebi é que eu acho que eu nunca mais vou viver sem essas videoaulas. Foi um recurso muito top para mim durante as minhas aulas, mesmo no ensino remoto. O aluno às vezes pegou aquela aula comigo, mas na hora da prova queria uma revisãozinha rápida. Aí eu falo, não, pode acessar aquela aula que eu gravei ano passado. Então deu super certo. Foi um suporte muito bacana que eu quero continuar tendo. E a opinião de vocês, o feedback de vocês para mim é muito importante. Então eu gostaria muito que você inscrevesse aqui no canal, que você curtisse e que principalmente que você comentasse para mim o que foi legal nessa aula, que você achou, não, prof, eu não tinha visto isso, o que precisa melhorar, sugestão, enfim, qualquer coisa que possa me ajudar a melhorar essas videoaulas vai ser muito bacana. Pessoal, eu vou dar sequência aí, ó, à minha última gravação. De Física 3, a minha última gravação foi geradores, receptores e capacitores elétricos. Então, o que ficou faltando aí para dar aquele suporte são as leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff só dá para você estudar quando você assistiu toda a parte de circuito elétrico, ok? Porque senão dá uma pirada. E só realmente a gente usa as leis de Kirchhoff em circuitos muito doidos. Aqui a gente, quando você olha, você fala assim, Jesus! Qual é o sentido do circuito aqui, da corrente? Não sei. O que eu vou fazer? Tá muito difícil. Então são exercícios mais aprofundados. Então, sem assistir as videoaulas anteriores, eu vou te falar, eu só vou confundir a sua cabeça, tá? Então dá uma estudada em circuito todo, quando você já estiver afiadíssimo e quer dar uma aprofundada, vem comigo que eu vou te dar uma aula foda. Ó, galera, então as leis de Kirchhoff aí, pra gente conseguir trabalhá-las, a gente primeiro tem que gerar uma introdução na parte dos sinais. A gente vai ter que adotar sinais. Então é o seguinte, pessoal, eu tenho uma diferença de potencial AB. E aqui, né, o potencial A está no maior potencial e o B o menor potencial. Vamos lembrar isso como é que era quando conectava num circuito. Eu tenho o meu gerador, que é a minha diferença de potencial AB, maior potencial no A. A corrente convencional sai do maior potencial, passa pela resistência e vai em direção ao menor potencial. Mas você sabe que o gerador também passa corrente através dele, né? Então você vai ter a corrente dentro do gerador passando no sentido de B para A, ou seja, do menor potencial para o maior potencial. Então, quando é um gerador, a corrente elétrica vai circular no sentido do menor potencial para o maior potencial. Então, ele está fornecendo tensão para o circuito, tensão positiva. Então, se eu fosse fazer a diferença de potencial de A e de B, como o potencial em A é menor do que em B, eu vou ter uma tensão elétrica, uma diferença de potencial positiva. Mas se o exercício te pedisse ao contrário, se fosse a diferença de potencial de B para A, então, como o A tem um maior potencial do que o B, né, gente? Na hora que você fizer essa subtração contrária, vai dar uma força como se fosse contra a eletromotriz, né? Que ao invés de estar fornecendo diferente potencial para o meu circuito, está retirando. É como se fosse aqui um receptor, na verdade, né? Outra coisa importante que você vai precisar para entender a lei de Kirchhoff é que as resistências, os resistores, eles também retiram tensão elétrica do seu circuito. Só que como que a
gente calculava a tensão dissipada no resistor, numa resistência? A gente pegava lá, né, a primeira lei de Ohm, o Riu. Tensão é resistência vezes corrente. Só que aí, para as leis de Kirchhoff, qual é o sinal que nós vamos adotar? Se a corrente está passando naquela resistência, no sentido correto do fluxo, aquela resistência está retirando tensão do circuito, então o sinal vai ser negativo. Então a tensão que está absorvendo vai ser negativo. Como é que você vai calcular isso aqui? Menos R vezes I. Então você pega a corrente que está passando e o valor daquela resistência. Tudo bem? Então essa aqui é a nossa introdução para a gente entender a lei de Kirchhoff. Vamos ver agora as leis de Kirchhoff. Então a primeira lei de Kirchhoff também é chamada de lei dos nós. Então, em outras palavras, eu fiz o registro aqui, daqui a pouquinho você dá um pause e copia. Mas é o seguinte, você tem aí um circuito onde você já sabe, tem uma diferença de potencial. E aí eu vou fazer esse circuito elétrico aqui, ó. Só que esse circuito elétrico, ele vai ter mais de um caminho para passar. Eu vou abrir aqui um circuito em paralelo para vocês. Dá uma acelerada nessa parte aí, ó. Então eu tenho uma resistência R2 e R1. Então o que acontece aí, baseado naquilo que você já estudou? Do maior potencial vai sair uma corrente que eu vou chamar de I. Quando ela chegar nesse primeiro ponto, que é o primeiro nó, então tá chegando a corrente no valor I. Ela vai ter dois caminhos para seguir, passando por R1 ou por R2. Eu tenho duas resistências em paralelo. Então ela vai se dividir. A resistência que passar por R1 eu vou chamar de I1. E a resistência que passar por R2 eu vou chamar de I2. Então o que a lei de Kirchhoff está falando? A soma das correntes que chegam no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó. Então quem está chegando é I, ó. I está chegando no nó. E tá saindo do nó I1 e I2. Então, I1 mais I2 são as correntes que saem. Tem que ser igual ao valor de I. Como se fosse assim, ó. Vamos supor que I, a corrente do circuito, vale 3 amperes. E aí você colocou um amperímetro aqui após R2 e descobriu que I2 vale 1. Vamos aplicar a lei dos nós aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Se tá chegando 3 amperes... e tá saindo I1, que eu não sei quanto que é, e I2, que vale 1 ampere, eu consigo descobrir quanto que vale 1, né? Então, passo 1 para ficar lá negativo, né? Fica 3 menos 1 é igual a I1. Então, você vai descobrir que I1 é igual a 2 amperes. Tudo bem? Então, a soma das correntes que chegam no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó. Lei dos nós, primeira lei de Kirchhoff. Bora para a segunda? Bora para a segunda lei, galera. Então, a segunda lei de Kirchhoff é a lei das malhas. E agora sim que você vai aplicar aquela parte que a soma das tensões tem que ser igual a zero. Só que as tensões das malhas. Então, olha só o que eu escrevi aqui sobre a segunda lei de Kirchhoff. Percorrendo uma malha em certo sentido, partindo-se e chegando-se ao mesmo ponto, então eu parti e cheguei nesse ponto, ok? A soma algébrica das diferenças de potencial é nula. Então, o que significa isso? Se eu tiver gerador, receptor, resistência, na hora que eu somar aqueles sinais da introdução que eu te falei, todas essas diferenças de potencial, o somatório delas tem que dar zero. Mas é o somatório em cada malha. Então, vamos ver esse circuito aqui, ó. Então, eu tenho aqui um circuito. Deixa eu colocar a diferença de potencial dele aqui, ó. Esse aqui vai ser 20 volts. E esse outro aqui, ó, 60 volts. Então, você poderia até resolver, baseado no seu conhecimento anterior, esse circuito. Mas vamos aplicar a lei de Kirchhoff e ver como é que vai funcionar isso aqui, ó. Então, a primeira coisa é você identificar o que é malha. Malha, gente, você pode considerar essa grandona aqui, que aí eu vou sair do potencial A e passar por aqui e voltar para o potencial A. Ou então, você pode subdividir nessas malhas menores. Então, aqui, ó, de A
A, B, C, F, G, A é uma malha. Então, esse primeiro retângulo aqui, ó, ou quadrado, se você quiser assim, é a primeira malha. A segunda malha, eu posso considerar essa daqui, ó. Então, por exemplo, C, D, E, F, C. Vai ser a segunda malha. Então, na hora que eu somar todas as diferenças de potencial, na primeira malha vai dar 0. E na hora que eu somar todas as diferenças de potencial da segunda malha, também vai ter que dar 0. Então, vou fazer a primeira com vocês aí, ó, para vocês verem como é que vai ficar. Só achar o meu pincel, né? Que eu adoro perder pincel. Tem um que tá funcionando muito bem, esse aqui, ó. Então, primeiro, vão essa primeira malha daqui. Outra coisa que você tem que definir é o sentido da corrente, tá? Então, você pode adotar na malha sentido horário ou anti-horário, não tem problema. Nesse caso, eu vou adotar que a corrente vai girar no sentido horário, beleza? Então, saindo do potencial A, sai a corrente I. Então, ela vai passar nessa resistência, essa resistência vai absorver tensão, né? Então, menos 2 vezes I foi a primeira diferença de potencial que eu anoto. Continuando o sentido da corrente, passou por essa resistência de 8 ohms. Gente, a malha que eu tô resolvendo é a malha A, B, C, F, G, A. Esse primeiro aqui, tá? Então, eu vou olhar só isso, como se essa parte de cá não existisse. Então, aqui a corrente é I, passando a resistência de 8 amperes. Então, menos também 8 vezes I. Fechou? Agora, o sentido vem pra cá, né? E a primeira lei, né? O I se divide, vira I1 e I2. Só que eu tô olhando só esse sentido aqui, ó. Então, I1 tá passando por 3 ohms. Então, menos 3 vezes I1. Só que, olha, na hora que I1 passa nessa diferença de potencial de 60 volts, ela tá indo do maior potencial para o menor potencial. Lembra do começo da aula? Quando dentro do meu gerador que seja, eu tô passando, a corrente está passando do maior para o menor potencial, eu tenho que colocar essa tensão negativa. Então, aqui vai ficar menos 60. Tudo bem? I1, continuando aqui, né? Nesse caso, o I1 e o I2 se juntam, torna CI. Então, aqui, nessa resistência, vai ser 7 vezes I, resistência eu coloco negativo, 7 vezes I. E, finalmente, termino passando aqui por essa diferença de potencial de 20 volts do sentido certo, menor para o maior potencial, então ela é mais 20. Na hora que eu somar isso tudo, vai ter que ser igual a 0, até acabou meu quadro aqui, né? Mas a hora que eu somar isso tudo, vai ter que ser isso tudo, vai ter que ser igual a 0. Então, eu posso até colocar isso tudo aqui, vai ter que ser igual a 0. Então, bora resolver e ver como é que ficou? Olha só, na hora que eu somei todas as tensões aqui, ó, ficou menos 17I, menos 3I, menos 40. E lembra que isso é igual a 0. Só passando esse menos 40 para o outro lado, então eu tenho como resultado menos 3i, menos 3i1, menos 17i igual a 40. Então, guarda essa primeira equação, foi a minha primeira malha. Agora eu vou fazer a segunda malha. A segunda malha começa no ponto C, então vai ser C, D, E, F. Volto para o C. Então, C, D, E, F, C. Então, C, D, E, F, C. Beleza? Então, vamos olhar aqui como que tá a minha segunda malha. Então, eu venho aqui no caminho da corrente I2, também tô indo no sentido horário, analisar essa malha. Então, essa corrente I2 passa por a resistência de 6 ohms. Então, vai ficar menos 6 I2. Aí, eu venho por E, aqui não tem nada, aí vou subir para voltar para o C, né? Que eu fui para C, D, E, F. Agora eu tenho que voltar para o C. Na hora que eu tô voltando para o C, olha, percebam que eu vou estar aqui, ó, indo do menor potencial para o maior potencial, né? Então, mais 60. E aqui, gente, percebam que eu vou passar pela resistência de 3 ohms, mas no sentido contrário ao da corrente. Se é no sentido contrário ao da corrente, ao invés de anotar o padrão, que é a resistência vezes a corrente,
sempre é receptor, né? Tá recebendo aquela tensão, ela é o contrário disso. Então vai ser mais 3 vezes o I1, porque a corrente que estaria passando aqui é I1, porém eu estou analisando contra o sentido da corrente. Então, gente, quando tá passando a corrente no sentido que você adotou por aquela resistência, a tensão que você coloca é negativa. Mas quando você analisa e você tá indo no sentido da malha, contrário ao sentido da corrente que você adotou, então aquela tensão na resistência é positiva, viu? E isso tudo aqui, acabei, voltei no ponto C, tem que ser igual a 0. Então vamos ver como é que ficou isso aqui. Beleza, galera, então resolvi aqui, ó, na segunda malha eu descobri que 6I2 menos 3I1 tem que dar 60. Então apliquei aqui a lei das malhas e tem as duas equações de cada malha separado. Vou guardar essas duas e vou aplicar a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós. Então, o que a gente sabe da primeira lei? Da primeira lei, a gente sabe que a soma das correntes que chegam no nó é igual às que saem. Então, I tem que ser igual I1 mais I2. Então, I tem que ser igual I1 mais I2. E a matemática já está prontinha para ser trabalhada. A física acaba aqui e agora eu vou ter um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. Eu vou colocar as 3 equações juntos para a gente visualizar isso aqui melhor. Então, bora lá. Então, galera, vamos resolver o circuito elétrico aqui, né? Na verdade, vamos resolver as equações. Então, eu peguei a equação 1, 2 e 3 que a gente achou e vou começar a elaborar um circuito, um sistema, na verdade. Então, primeiro, o que eu fiz? Eu substituí a equação 3 em 1. Então, onde está I, eu coloquei a equação 3, que é I1 mais I2. Coloquei aqui, resolvi direitinho, dá um print e confere se você vai achar a mesma resposta que eu. Então, eu achei que essa substituição deu menos 20I1 menos 17I2 igual a 40. Aí, eu peguei as duas equações que faltam para eu mexer, que é a equação 2 e esse resultado. Coloquei as duas aqui para achar um sistema, resolver um sistema. Aí, para facilitar minha vida, eu multipliquei a primeira equação por 3, a segunda por 20 e voltei como resultado isso aqui, ó. Por que eu fiz isso? Para esses dois que tem I1 ficar com o mesmo valor, menos 61 menos 61, tá? Assim eu subtraio as duas equações, resolvendo eu vou achar que I2 é igual a 6,31 ampere. Aqui é matemática, então é muito específico o jeito que você resolve sistemas de 3 equações, tá? Então, achei que I2 deu 6,31. Na hora que eu substituo I2 nessa equação aqui de cima, você vai achar o I1 com sinal negativo, menos 7,36 amperes. E, finalmente, quando você, tendo I1 e I2, achar o valor de I, vai dar menos 1,05 amperes. O que o sinal negativo na corrente indica? Que onde você colocou o sentido de I1, na verdade é no sentido oposto. Então, o sentido que você adotou no início dessa aula, como o que eu adotei como horário, na verdade era anti-horário. Mas não tem problema, o sinal negativo da corrente já está me dizendo o sentido real. Se eu achasse tudo positivo, maravilhoso, o sentido que eu adotei é o sentido verdadeiro do fluxo. Mas como eu achei I1 e I negativo, significa que essas duas lá no desenho inicial têm sentido contrário. Então, a corrente total vai ser 7,36 e quando se bifurca vai dar 1,05 e 6,31. Então, eu vou te pedir uma coisa, pega essa aula inicial e redesenha aí o circuito. Eu vou te mostrar no próximo quadro como é que vai ficar feito. Escrevi o circuito trocando o sentido daquelas duas correntes que a gente achou negativo. E agora olha só que interessante. Na verdade, a corrente sai daqui da diferença de potencial de 60 volts e quando ela chega no nó, ela vai se dividir. Parte vai para a primeira malha e a outra parte para a segunda malha, mas na verdade o sentido da corrente foi encontrado. Tranquilo?
Então não tem problema nenhum na hora da resolução da lei de Kirchhoff você encontrar sentido negativo para a corrente. É só você vir aqui e trocar o sentido inicial. Então, na verdade, o meu circuito da primeira malha gira no sentido anti-horário e da segunda malha estava certo, gira no sentido horário. Ok? Será que deu para entender? Vou te dar a última dica nessa resolução de exercício de leis de Kirchhoff. É o seguinte, na hora de você escolher o sentido da corrente, opta por escolher saindo da maior diferença de potencial. Então, entre 20 e 60, deixa a corrente saindo daqui. A chance de você acertar de uma vez o sentido da corrente vai melhorar. Tudo bem? Mas se não der certo, não tem problema nenhum, é só você inverter no final do exercício o sentido da corrente. Então, tanto faz o sentido do fluxo que você vai escolher. A lei de Kirchhoff vai resolver essa situação. Um grande abraço, não esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar, de me dar um feedback. Fica com Deus e até a próxima aula.